Eu sou a Lucicleia, ela é a Lucilânia, nós somos do curso de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Piauí, do Polo de Inhuma. Nós vamos apresentar sobre tipos de frutos e funções, e as funções dos frutos, né? Da disciplina de Anatomia e Morfologia das Fenerogramas. Frutos, tipos e funções. O que é fruto? Fruto é uma estrutura formada a partir do ovário da flor, após a fecundação, presente apenas nas angiospermas, ou seja, os frutos, as únicas plantas que geram frutos são as angiospermas. Aqui no quadro dá pra gente ver, começa a fecundação, começa na polinização. A polinização é o processo em que ocorre a reprodução dessas plantas. Podem ser de 3 tipos, tanto através do vento, né? O vento leva o pólen de uma planta para outra, de uma flor para outra, através também da água, né? A água leva o pólen para outras flores, principalmente em plantas aquáticas, e também um belo exemplo é o coco, né? Que a água leva o pólen de uma flor a outra do coco, e também através dos animais, né? Os animais, eles também faz parte desse processo. Eles levam o pólen de uma flor para outra, ocorrendo então a fecundação. Depois dessa polinização, vem a fecundação. O que é a fecundação? É quando permite que ocorre a formação da semente, né? A fecundação, aqui é a polinização, o pólen, né, vem para a flor, aí depois ocorre a fecundação, né, em que vai se formando, o ovário vai se formando um embrião e forma a semente. Aí depois ocorre, né, a frutificação, em que o ovário ele se desenvolve e se transforma num fruto. Aqui é uma imagem de um fruto, do abacate. Partes do fruto. O fruto é constituído por duas partes fundamentais. O propriamente dito, chamado de pericarpo, e a semente. Todas as partes dos frutos derivam da flor. O pericarpo, né, é formado por o epicarpo, que é a casca do fruto, a parte externa, ou a casca do abacate, o mesocarpo, que é o mais desenvolvido, que é a polpa em que a gente come, a polpa comestível, né, propriamente chamado de carne, e também o endocarpo, que é a cobertura da semente. É uma pele bem fina que cobre a semente, que pode ser de difícil identificação e também de difícil separação. Crescimento dos frutos. Os frutos crescem somente nas plantas angiospermas, como eu já tinha falado anteriormente. Frutos é uma característica apenas das angiospermas, que são os vegetais desenvolvidos. Quando amadurecem, os frutos assumem cores, aromas e sabores que chamam a atenção dos animais. É a estratégia da natureza para usar os animais como dispersores da semente. Então, os frutos eles ficam numas cores que chamativas, que chamam a atenção. E os animais vão atrás dessas frutas e através dele ocorre a polinização de algumas flores e faz a dispersão das sementes. As sementes, os animais pegam os frutos, se alimentam e vai jogar a semente em outro local. Aí aquela semente se desenvolve e surge uma nova planta. Aí também vamos saber a diferença de fruto, fruta e pseudofruto. Os termos fruto, fruta e pseudofruto possuem significados diferentes. O fruto é o resultado do desenvolvimento do ovário da flor. A flor tem um ovário e vai se desenvolvendo e gera o fruto. Já o termo fruta é um termo popular empregado para frutos e pseudofrutos comestíveis e de sabor adocicado. E o pseudofruto é qualquer estrutura que se assemelhe
a um fruto, mas que não seja formada apenas pelo amadurecimento do ovário, e sim de outras estruturas da flor, como o pedicelo e o receptáculo. Aí agora vamos falar sobre as funções dos frutos. Os frutos, eles têm várias funções, dentre elas, proteger as sementes. Como no caso de nozes e castanhas, né? Que os frutos, eles protegem a semente dessas frutas. Os frutos desenvolvem as sementes com camadas protetoras, como é o pericarpo, que eu expliquei anteriormente, que evitam ressecamento, danos mecânicos e predadores dessas sementes. Os frutos, ele também auxilia na dispersão, né? Ou seja, ele auxilia na disseminação dessas sementes, tanto pelo vento como água, animais, explosão, né? Que tem alguns frutos que ele explode e a semente sai, como é o caso do dente de leão. Outra função é garantir a perpetuação da espécie, ou seja, da continuidade à espécie de planta. E os frutos também, eles servem de alimento para animais e humanos. Alguns frutos guardam reserva de açúcares, amidos e óleos, que podem nutrir a semente durante a germinação, além de serem fonte de energia tanto para animais como para humanos. Então, eu fiquei com a parte dos frutos simples, né? Eu vou tentar passar para vocês um pouquinho do que eu consegui entender sobre os frutos simples. O que é esses frutos simples? São originários de um só ovário e de uma única flor, ou seja, porque algumas flores ela tem mais de um ovário. Então, esses frutos simples é aqueles que a flor só tem uma flor e um só ovário, né? Os frutos simples podem ser do tipo seco ou carnoso. Os frutos secos são aqueles que possuem pericarpo pobre em água. As substâncias nutritivas concentram-se na semente. É o caso que a gente vai ver mais na frente, que esses frutos, eles não têm uma polpa, por exemplo, como a laranja. E os frutos são classificados, se conforme a abertura do pericarpo, nos seguintes tipos. Frutos deiscentes. Os frutos deiscentes são os que o pericarpo se abre durante o amadurecimento. Aí tem frutos secos e carnosos, né? Frutos deiscentes e pericarpos abrem, amadurecem, por exemplo, a castanha. Os frutos deiscentes, pericarpo não se abre naturalmente, como é o caso do girassol, né? E aqui eu trouxe um pequeno quadro onde eu vou estar explicando melhor para vocês. Os frutos secos, pericarpo pobre em água, sem sementes, sem substâncias nutritivas, encontradas geralmente acumuladas na semente, que é o caso da castanha, da ervilha. Frutos deiscentes, os pericarpos abrem quando o fruto está maduro, permitindo a saída das sementes, que é o caso da ervilha, que no caso, quando a ervilha está madura, aquela base que a gente chama de base, ela se abre e aí saem os grãos. Frutos monospérmicos, quando possui apenas uma semente, que é o caso do pêssego, do abacate, e também tem mais outros frutos, né? Aí os frutos carnosos. Os frutos carnosos é mais conhecido pela gente, que é no caso do limão, da maçã, né? Pericarpos ricos em água e em substâncias nutritivas, que são as vitaminas que nos ajudam no nosso organismo quando consumidas. Geralmente o mesocarpo. Exemplo, é o limão, a maçã, por aí vai. Os frutos indeiscentes. O pericarpo não abre, não permitindo a saída das sementes,
que é o caso da maçã, da laranja, que a gente pode observar que quando a gente parte a laranja, ela tá cheia de sementes, né? Então, é porque o fruto, ele é um fruto indecente, que ele não se abre para a semente se sair. Como é o mesmo caso da maçã. A maçã, quando a gente consome ela, a gente vai comer, né? E quando chega lá, tá lá no centro da maçã as sementes. Essa é uma característica dos frutos indecentes. E frutos polisspermicos, quando possuem mais de uma semente. Exemplo, laranja e melão. Aí tem as bagas. Por exemplo, as bagas são esses frutos aqui. Que é a laranja, tomate, a goiaba e o mamão. Eles são formados quando tem mais de um ovário. Frutos carnosos possuem pericarpos ricos em água e substâncias nutritivas. Os frutos carnosos ainda são classificados em baga, polpa, caroço duro envolvido a semente, que é o pêssego, o azeitona e o abacate. O pomo, receptáculo floral, participa do fruto. Exemplo, a maçã e a pera. Aí os frutos agregados. Esses frutos agregados, eles são bem, como é que eu posso dizer, complexos da gente entender, né? Porque eles já são formados por vários ovários. Quando a flor, ela é uma única flor com vários ovários. Ou seja, aqui a gente tem a flor do morango, tem o morango e tem a framboesa, né? E aqui são algumas imagens. Ou seja, aqui é uma única flor, ele vai se desenvolver com a junção dos ovários, vai se juntar, eles vão se juntando e vai formar um único fruto. Por mais que seja vários ovários numa única flor, vai formar um único fruto. Frutos múltiplos desenvolvem de inflorescência. Os muitos ovários fundem-se de forma única em estrutura, que eu acabei de falar para vocês, né? Que são, por exemplo, o abacaxi, aqui é uma flor do abacaxi, ela é bem bonita, por sinal. E aqui são o pêssego, que ele também a gente pode ver e analisar que só é um único fruto. Pronto, aí concluindo aqui, né, a gente apresentou um pouco sobre tipos e funções de frutos, né? A gente explicou também a diferença do fruto, né? A palavra fruto para a palavra fruto são termos totalmente diferentes, né? Como podemos ver, o fruto ele é uma continuação da flor, né? Todas as partes do fruto vêm diretamente das flores, né? Foi explicado a questão da polinização, né? A polinização ocorre nas flores, né? E depois, em seguida, ocorre o processo de fecundação até chegar na frutificação. Como vimos, os frutos, eles têm bastante funções, né? Além de ser, né, um alimento maravilhoso para o ser humano, também para os animais, os frutos eles são ricos em substâncias nutritivas, são ricos em vitaminas, né, minerais, potássio. No caso, um dos principais, né, que eu gosto de citar os alimentos, os frutos que têm vitamina C, como o limão, a laranja, a acerola. Também temos frutos, né, ricos em ferro, como o caju, né? E além de serem alimentos, né, para nós, seres humanos, e para os outros animais, eles têm muitas outras funções, né? Principalmente de garantir que tenha a continuidade de novas de espécies, da mesma espécie, né, de plantas. Eles também a função do fruto também é de proteger a semente, ele protege, né, a semente, né, do meio ambiente, ele protege também a semente dos predadores, né. Eles também auxiliam, né, como eu falei, na disseminação, né, espalhando
para que plantas nasçam em outros lugares, né? Porque animais se alimentam dessas plantas, ou se alimentam desses frutos e coloca a semente em outro local, fazendo com que surja uma nova planta em outro local. E era sobre isso, e muito obrigado pela atenção.